Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós nesse momento, nos direcionando e nos concedendo sabedoria em mais esse culto que nós prestamos ao Senhor. Vamos iniciá-lo fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 27 até o versículo 44. A palavra do Senhor nesse texto nos diz assim: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O Senhor Jesus, depois de cumprido todo o requisito de obediência, de pregação do Evangelho das Boas Novas da salvação, entregou-se para ser crucificado, para receber a justa punição que era nossa e não dele. E fez isso justamente por amor a nós. Ele não merecia ser crucificado, mas fez isso para que nós fôssemos salvos. O próprio Deus dos deuses, o Senhor de toda a terra, Cristo Jesus soberano, entregou a sua vida para que nós tivéssemos plenitude em abundância. Nós louvamos ao Senhor Jesus e agradecemos porque esse ato sacrificial nos concedeu vida e esperança por toda a eternidade. Vamos louvar a esse nosso Deus bendito, vamos exaltar o nome do Senhor Jesus, entoando a Ele cânticos espirituais que bendizem, que glorificam o seu nome. A cruz de Cristo é um dos maiores símbolos do cristianismo, porque foi através dessa cruz que Ele comprou a nossa vida, que Ele nos resgatou e que Ele nos tirou do império das trevas. Por isso nós nos prostramos diante da cruz, nos prostramos diante de Cristo Jesus pelo seu amor que Ele tem derramado por nós. Deus me sondas, conheces-me,
quando falho, eu sei, me ama, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Santo é o Senhor nosso Deus. Por isso nós cantamos aleluias. Por isso nós o louvamos e dizemos que Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória.
Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oremos nesse momento, agradecendo a Deus pela salvação em Cristo Jesus, agradecendo pela misericórdia que Ele tem das nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, nós não conseguimos encontrar palavras suficientes para agradecer ao Senhor tantas bênçãos e, de forma especial, a bênção da salvação em Cristo Jesus. Uma graça tão grande que nós não somos nem um pouco dignos dela. Uma bênção tão maravilhosa que nós nem sequer conseguimos compreendê-la totalmente. Mas agradecemos ao Senhor, porque seres tão pecadores como nós foram alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça e salvos através do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, no nome dEle, nós agradecemos, nós bendizemos ao Senhor e louvamos para todo sempre o nosso Redentor. Nele nós oramos. Amém. Ainda a palavra do Senhor, na primeira carta, escrita pelo apóstolo João, ainda no seu capítulo 1, dos versículos 5 a 10. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10, a palavra do Senhor nesse texto nos diz assim:
Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Somos ensinados e incentivados pela palavra de Deus a confessarmos os nossos pecados, a reconhecermos diante do Senhor as nossas faltas, as nossas falhas, pedindo a Ele humildemente que nos perdoe, que tenha misericórdia das nossas vidas. E esse pedido de perdão também deve estar junto a um arrependimento, a um profundo desejo e luta por mudança de vida, por uma busca de santidade aos olhos do Senhor. Por isso nós vamos entoar o hino de número 68, reconhecendo a nossa necessidade diante de Deus, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa dependência dEle, principalmente a dependência do seu perdão. Cantemos isso ao nosso Deus. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Vamos mais uma vez orar, irmãos, confessando diante do Senhor os nossos pecados,
apresentando a Ele nosso arrependimento e pedindo que nos perdoe, que nos purifique, que nos santifique através do Espírito Santo a cada dia. Vamos fazer essa oração juntamente com a nossa irmã Josi. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, venho nessa noite, Senhor, te apresentar a minha vida, te apresentar a tua igreja, Senhor, e colocar aos teus pés nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. Tu conheces o coração de cada um, tu conheces, Senhor, a luta diária de cada um, Pai. Te pedimos perdão por cada um deles e pedimos a tua graça, a tua misericórdia na nossa vida. Que nossos pecados, Senhor, não nos impeçam, Senhor, de ter intimidade, de estar próximo de Ti, ó Pai. Nos ajude a deixá-los para trás, ó Pai. Obrigada, Senhor, por ter enviado o Teu Filho naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, pela Tua igreja, Senhor. É o que eu te peço e agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. A mensagem da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você nessa noite encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Portanto, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesse texto, fazer a leitura juntamente comigo, sobre a qual nós extrairemos a lição para as nossas vidas nessa noite. Eclesiastes, todo o capítulo de número 2, a palavra do Senhor nos ensina, dizendo: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, pelo que eu disse comigo mesmo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com o que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto?
Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Oremos mais uma vez, pedindo sabedoria e direção da parte do Senhor. Querido Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós precisamos ser instruídos por ela. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor e crescer na graça, no conhecimento que vem da Tua revelação. Por isso, ó Deus, te pedimos que venha falar aos nossos corações, que venha nos instruir mais uma vez na Tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, através desse texto eu quero falar com você nessa noite sobre a brevidade da vida humana. Sobre como a vida humana é curta. Sobre como todas as coisas que nós vivemos são passageiras, são por pouco tempo. Por essa razão é que não vale a pena nos apegarmos de todo o nosso coração ou depositarmos todo o tesouro do nosso coração nas coisas deste mundo, porque elas irão passar. Nós precisamos colocar o nosso coração na esperança eterna que o Senhor tem para nos conceder. O rei Salomão, o mais provável autor do livro de Eclesiastes, escreve esse texto, esse livro todo, utilizando bastante o termo que ele chama de vaidade. E essa expressão vaidade tem um significado extremamente forte e profundo, sendo traduzido literalmente como inutilidade. Vaidade é aquilo que é inútil. Mas com isso, é claro que a ideia de Salomão não é nos ensinar que todas as coisas desse mundo são inúteis, que absolutamente nada vale a pena e que tudo que é material deveria ser abandonado. Mas através dessa expressão forte e profunda de inutilidade, o que a palavra de Deus, através de Salomão, tem para nos ensinar nesse texto é que todas as coisas materiais não valem a pena se tornarem o nosso maior objeto de desejo e de busca. Não vale a pena empregarmos o nosso maior esforço neste mundo para dedicá-los exclusivamente ou majoritariamente às coisas materiais, porque todas as coisas materiais que nós conquistamos nesta vida são temporárias, são passageiras, são corruptíveis. Elas se desgastam com o passar do tempo. E nós, mais cedo ou mais tarde, perceberemos que as coisas materiais não satisfazem os anseios do nosso coração. Não respondem a um grande questionamento que todo ser humano tem: qual é o objetivo da vida? Qual é o propósito da minha existência nesse lugar? Se tudo isso passa, se com a morte eu perco todas as coisas, qual é a razão então da minha existência? Por essa razão é que muitas pessoas não têm encontrado o sentido da vida, não têm encontrado a razão que satisfaz a sua existência,
porque se limitam às questões materiais. Vejamos então o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar através desse texto, no qual a primeira lição que nós extraímos é justamente a respeito dos bens materiais. Tudo aquilo que é matéria é vaidade. Tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é carnal é temporário, é breve, passa em pouco tempo. Salomão, então, que se intitula aqui como o pregador, é o autor desse livro de Eclesiastes, um livro escrito para o povo de Deus e agora para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Relata logo no início do capítulo 2 que, assim como todo ser humano tem, ele também teve o desejo de se entregar aos anseios do seu coração. Ele teve o desejo de buscar a felicidade com base naquilo que o seu coração desejava. E isso, meus irmãos, é o que a maioria, se não todas as pessoas desta vida buscam. O maior alvo, o maior objetivo de todas as pessoas é o objetivo de ser feliz, de encontrar a verdadeira felicidade. Os caminhos, porém, são diferentes. Pessoas têm buscado esse objetivo através de meios distintos, e a maioria dessas pessoas não consegue encontrar. Justamente porque, assim como Salomão descreveu, mais cedo ou mais tarde todas as pessoas percebem que tudo aquilo que é matéria é vaidade, é passageiro. A palavra vaidade aqui, no hebraico, também tem o significado de sopro ou de neblina. As duas palavras apontam para um aspecto de grande fragilidade, de algo que não tem durabilidade. Um sopro é algo que logo passa. Uma neblina é algo que pode ser enxergada nos dias mais frios, no período da manhã, mas pouco tempo após o nascer do sol, essa neblina já não permanece mais. Ela se dissipa, ela acaba com grande facilidade. E é justamente assim que Salomão compara a vida humana. Algo frágil, algo que passa com muita facilidade. Algo que pode ser perdido com facilidade. Mas mesmo assim, ele observa que não apenas ele, mas que todos os homens, ou que muitos homens, dedicam a sua vida inteira para correr atrás dessas coisas materiais. E é interessante que ele chama aqui toda essa vida de poucos dias. Ele chama uma vida inteira como poucos dias de vida. E de fato, a vida é muito breve. Todos nós temos essa mesma sensação ao olharmos para trás, ao observarmos tudo que nós já vivemos até aqui, e então colocamos a mão na consciência e dizemos como tudo tem passado rápido, como as coisas voam. Nós nem percebemos o tempo passando. E tudo isso nos mostra quão breve é a vida. O apóstolo, o servo do Senhor Jesus Cristo, chamado Tiago, também usa essa mesma expressão, comparando a vida humana com uma neblina. Em Tiago 4,14, ele diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A fim de deixar bastante claro no seu argumento a respeito da brevidade das coisas materiais, Salomão faz uma pequena lista de todas as coisas que ele tinha adquirido, que ele tinha conquistado através da sua busca pela felicidade na vida. E ele mesmo diz que havia edificado muitas casas, que ele tinha produzido muitas plantações, jardins, açudes. Ele tinha comprado servos e servas, e desses servos e servas nasceram novos servos dentro da sua casa.
Ele tinha imensos jardins na região ali do seu palácio. Ele tinha animais em abundância. Toda essa riqueza de Salomão era muito maior do que todos aqueles que viveram antes dele jamais tinham possuído. Ele era o homem mais rico que havia pisado sobre essa terra. Tanto que ele diz, prata e ouro ele tinha em abundância. Cantores exclusivos para ele. E ao final até menciona mulheres e mais mulheres. Salomão teve cerca de 1000 mulheres para si, entre 700 princesas e 300 concubinas, com as quais ele podia aproveitar o quanto fosse do seu agrado. Não houve homem mais rico do que Salomão, nem antes e nem depois dele. Mas mesmo assim, irmãos, depois de experimentar todas essas coisas que o seu coração desejava, Salomão disse, eu não privei o meu coração de nada do que ele desejava. Tudo o que eu queria, eu desfrutei. Mas ao final de tudo isso, Salomão olha para trás, faz uma retrospectiva de tudo aquilo que havia conquistado na sua vida e chega à conclusão de que isso não satisfazia a sua busca por felicidade. Aquilo não preenchia o espaço vazio que estava dentro do seu coração e que tudo aquilo era passageiro. Sim, essas coisas que Salomão adquiriu alegraram o seu coração, mas alegraram apenas por um período de tempo. Depois desse tempo, já não era suficiente mais. Já não alegrava mais o seu coração. Era algo passageiro, era algo inútil. Irmãos, se nós olharmos à nossa volta, ou até mesmo para as nossas próprias vidas, nós podemos perceber que a maioria das pessoas vive como se acreditasse, e algumas delas até dizem, que os bens materiais são aquilo que mais proporcionam felicidade. O dinheiro é aquilo que mais traz felicidade. E por isso o mercado capitalista é sustentado por essa busca constante e ininterrupta de pessoas querendo encontrar a felicidade através das coisas materiais. E é por essa razão que nós vemos em períodos tão curtos equipamentos serem produzidos e serem atualizados e se tornarem mais modernos em um espaço até mesmo curto de tempo. Um equipamento que você possa adquirir hoje, em menos de um ano, já pode se tornar obsoleto, já pode se tornar inadequado, insuficiente para satisfazer aquilo o que o seu coração deseja. Isso então nos leva a nos perguntarmos: como temos tentado preencher o espaço do questionamento a respeito do sentido da vida? A respeito daquilo que é mais caro, é mais precioso, é mais importante para nós? Como é que nós temos gastado o nosso dinheiro? No que nós temos investido? O que nós desejamos? O que nós buscamos? O que nós compramos? O que nos deixa satisfeitos? Nós encontramos tantas pessoas dizendo: quando eu conseguir adquirir aquilo que eu desejo, mas no momento não posso comprar, então eu estarei satisfeito. Irmãos, eu não estou me limitando aqui a falar apenas a respeito de objetos, mas eu estendo essa questão material sobre a própria família, sobre o próprio ser humano, que às vezes também tem sido o aspecto no qual muitas pessoas têm buscado a razão da sua vida, a razão da sua felicidade.
Tanto que alguns dizem: eu estarei feliz, eu estarei satisfeito quando eu tiver a minha família. Eu estarei satisfeito quando eu tiver a minha casa cheia de filhos. Eu estarei satisfeito quando eu tiver netos. Eu estarei satisfeito quando eu estiver cercado de amigos, podendo me alegrar com eles aos finais de semana, aos feriados. Eu estarei satisfeito quando eu puder viajar para lugares onde o meu coração deseja, onde eu desejo conhecer. E nisso, algumas pessoas se frustram, tanto por não conseguirem o que o seu coração deseja, e outras por conseguirem o que o seu coração deseja, mas descobrem que aquilo, na verdade, não satisfaz plenamente o seu coração. Por isso, meus irmãos, eu pergunto aqui para a sua reflexão nesse momento: o que você espera para deixar o seu coração satisfeito? O que você busca? O que você se esforça para trazer esse sentimento de satisfação dentro do seu coração? Nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. Porque se nós colocarmos o nosso coração em tesouros terrenos, a palavra do Senhor diz que aqui ladrões escavam e roubam, traças corroem, a ferrugem destrói, e todo bem material, inclusive pessoas, podem ser perdidos. Portanto, nós precisamos olhar para o fundo do nosso coração para percebermos o que realmente nos deixa satisfeitos. Porque, como disse Salomão, todo bem material é vaidade, é passageiro e pode ser perdido a qualquer momento. A segunda lição desse texto para nós nos ensina que até mesmo a sabedoria humana é passageira, é temporária, é vaidade. A sabedoria não é necessariamente um bem material físico. Por isso, muitas pessoas valorizam de uma maneira inconsequente, dizendo que bens materiais podem ser perdidos, mas conhecimento nunca, jamais é perdido. Então, o conhecimento é algo que vale muito mais a pena. Quando nós olhamos para Salomão, lembramos-nos da sua história. Além de ter sido ele o homem mais rico de todos os tempos, Salomão também foi o homem mais sábio que já pisou sobre essa terra. No início do seu reinado, quando ele ainda era um jovem e temia pela alta posição, pela alta responsabilidade que ele tinha, num sonho Deus apareceu a ele, perguntou o que ele queria, qualquer coisa que Deus iria lhe conceder, e ele pediu então sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus então concedeu uma sabedoria tamanha que nenhum homem houve tão sábio quanto Salomão. Nós valorizamos pessoas sábias. Nós olhamos para aquelas pessoas que não apenas têm inteligência, mas sabem usar da sua inteligência, sabem aplicar, sabem corresponder com todas as expectativas desse mundo, usando da sabedoria. Aquilo é louvável aos nossos olhos. E nós desejamos sabedoria em todas as coisas. Salomão reconhecia que Deus havia dado essa bênção a ele, que ele não era dominado pela estultícia. Mas mesmo assim, ao observar todas as coisas da vida, Salomão também percebia que a própria sabedoria era vaidade, era inútil, porque a morte chegava tanto para sábios quanto para estultos, tanto para inteligentes quanto para aqueles que eram menos providos dessa sabedoria. O estulto e o sábio colherão dos seus próprios frutos.
Durante essa vida, aquele que é estulto andará nas trevas, aquele que é sábio, aquele que é inteligente, colherá de frutos proveitosos para si. Até parece, a princípio, que Salomão estabelece um contraste, expondo a grande vantagem de ser sábio. Mas o que acontece é que, ao final dessa comparação, Salomão mesmo diz que todos irão para o mesmo lugar. Toda sabedoria e toda estultícia, tolice, tem o seu prazo de validade até o dia da morte. A partir de então, nem a sabedoria, nem a estultícia servem de qualquer proveito para o ser humano. A morte coloca fim a tudo isso, de maneira que Salomão chegou até mesmo a aborrecer-se da própria vida. Salomão, naquele momento, chegou a entristecer-se, como se dissesse: de que me vale toda essa sabedoria? De que adianta ser tão sábio se a morte vai colocar um fim da mesma maneira? Talvez alguns sábios, possam até ter os seus nomes na história. Mas de que adianta ter o seu nome gravado na história de gerações e gerações, sendo que para si próprio aquilo já não traz nenhum tipo de proveito? Aquilo já não serve como nenhuma vantagem. Após a morte, a sabedoria não conta para absolutamente nada. É por isso que a sabedoria também não preenche o vazio que muitas vezes existe dentro dos corações dos homens. Na nossa história, após Salomão, muitos homens ficaram marcados pela sua sabedoria. Homens como Sócrates, como Platão, como muitos filósofos, como Einstein, como Newton, Thomas Edison, como Santos Dumont. Homens que ficaram marcados por causa do seu pioneirismo, fruto da sua sabedoria, fruto da sua inteligência. Mas mesmo assim, meus irmãos, essa sabedoria não trazia nenhuma mudança definitiva nas suas vidas. A sabedoria não atrasa a morte. A sabedoria não impede o fim da vida. Por isso, a própria sabedoria é mais uma das coisas passageiras deste mundo. No entanto, existe uma outra sabedoria, que a palavra de Deus diz, a sabedoria que vem do alto, que essa é muito mais importante do que qualquer sabedoria humana, muito mais preciosa do que qualquer inteligência que o homem possa descobrir através do estudo de coisas terrenas e materiais. Essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do Senhor, é uma sabedoria que transforma a vida. E transforma de uma maneira permanente. Transforma de uma vez por todas. É a sabedoria que nos traz o conhecimento da obra e salvação através de Jesus Cristo. É a sabedoria que nos leva a reconhecer que esse mundo é passageiro, que essa vida é curta, mas que existe uma eternidade proporcionada pelo Senhor, na qual nós desfrutaremos, sim, da total plenitude que satisfaz de maneira suficiente o questionamento sobre a razão da nossa existência. O porquê nós existimos, do porquê nós fomos criados. Na sabedoria que vem do alto, nós encontramos a resposta para a origem da vida. Na sabedoria que vem de Deus, nós encontramos a resposta para o fim de todas as coisas. A sabedoria que vem do alto, nós encontramos a informação de que Cristo Jesus entregou a sua vida para que aquele que cresce nele não morresse eternamente, mas tivesse uma ressurreição, uma nova vida, vida eterna, na presença do nosso Senhor. Portanto, irmãos, a sabedoria humana, terrena, material,
se limita a este mundo. Se limita ao breve conhecimento das coisas que nós conhecemos aqui. Mas a sabedoria que vem do alto nos leva a abrir os olhos para reconhecer as promessas eternas de Deus em Cristo Jesus. A sabedoria, a inteligência humana é vaidade, mas a sabedoria que vem do Senhor é permanente e é eterna. E por fim, nós extraímos a terceira e última lição desse texto para nós, no qual somos ensinados de que todo trabalho também é vaidade, é temporário. Depois de considerar os seus bens materiais, depois de considerar a sua sabedoria, Salomão então finaliza essa perícope, falando a respeito do seu trabalho, do seu esforço, da sua fadiga com que trabalhou debaixo do sol. E, embora Salomão fosse rico e sábio, a palavra de Deus em momento nenhum diz que ele era preguiçoso, que ele não trabalhava. Pelo contrário, ele foi alguém que se dedicou muito ao seu trabalho, ao seu cuidado como administrador máximo de toda a nação de Israel, como rei de Israel. Mas mesmo depois de esforçar-se para ser um bom administrador, para ser um bom rei para o povo de Israel, Salomão também sentiu certo desânimo em seu coração, ao perceber que todo o esforço de trabalho, todo o cansaço produzido pelo labor, aquilo também era vaidade, aquilo também era temporário, aquilo também era breve. Interessante que o trabalho foi algo criado por Deus, dado ao ser humano antes da sua queda no pecado, e como algo plenamente bom. Mas é claro que com a desobediência do ser humano, uma das consequências que Deus trouxe ao homem foi o cansaço, foi o esgotamento, foi a dor, foi o suor que viria em meio ao seu trabalho. E então Salomão, depois de todo esse cansaço, já numa idade talvez até mais avançada, olhando para todos os anos em que ele trabalhou, em que ele se esforçou por tudo aquilo que ele fez, ele olha para o seu cansaço e em vez de dizer o cansaço valeu a pena, o cansaço trouxe a recompensa, não, ele diz o cansaço do trabalho é por algo breve, por algo temporário. Imagine você se esforçar por algo que tanto deseja, dedicar-se de corpo e alma, ficar cansado de tanto correr atrás de algo, e quando finalmente conseguir, perceber que aquilo não traz satisfação ao seu coração. É algo frustrante, é algo decepcionante. E é isso o que Salomão diz a respeito do trabalho. O trabalho é bom, o trabalho dignifica o homem, o trabalho é necessário. No entanto, todo o esforço, todo o cansaço que o trabalho produz não traz satisfação plena ao ser humano. Porque ele também é breve, porque ele também tem os seus dias contados. Irmãos, nós olhamos para as nossas vidas, olhamos para muitas pessoas e vemos como que a disputa no mercado de trabalho às vezes leva pessoas a cometerem loucuras, levam pessoas a perderem noites de sono, levam pessoas a se desgastarem sobremaneira para poderem adquirir um patamar mais elevado dentro da sua profissão. E por causa disso, muitas pessoas acabam perdendo a sua saúde, tanto física quanto emocional. Muitas pessoas acabam desperdiçando um tempo que poderia ser aproveitado com outras coisas.
um tempo que poderia ser aproveitado com a família, um tempo que poderia ser bem desfrutado através do lazer, através das alegrias do descanso, um tempo que poderia e deveria ser dedicado num relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor, através da sua palavra, através das orações, através da comunhão dos santos da igreja de Cristo Jesus. Mas muitas pessoas estão vendendo essas alegrias pela dedicação exaustiva dentro do seu campo profissional. Um dos exemplos, uma das ilustrações que algumas vezes nós vemos é a dedicação que muitos dos japoneses têm dentro do seu campo de trabalho. E o que talvez para alguns poderia ser um bom exemplo, algo que acontece não apenas lá no seu país, mas também aqueles que saem para trabalhar em outros países, até mesmo vindo para o Brasil, nós vemos muitos deles trabalhando mais de 8, 10, às vezes 12 horas por dia. É verdade que muitos deles dizem trabalhar mais horas por dia para conseguir aposentar mais cedo. Mas quando conseguem aposentar mais cedo, não conseguem aposentar com toda a sua saúde, nem física e nem mental. Muitos deles abandonam a sua própria família, deixam esposa e filhos no seu país para irem até outros países trabalharem, ganharem dinheiro. Passam anos sem encontrar a sua própria família e acabam perdendo coisas muito mais importantes do que a sua própria profissão. Porque nenhum ser humano consegue encontrar plena satisfação na sua carreira profissional. Muitos engendram grandes esforços para poderem estudar e conseguirem trabalhar. E de forma principal, o objetivo de um trabalho tão exaustivo é conseguir uma situação financeira cada vez mais abastada. Porque muitas pessoas colocam o seu coração no dinheiro, como se aquilo fosse o mais importante de todas as coisas. E acabam perdendo o privilégio da família, o privilégio do lazer, do descanso e principalmente o privilégio de um relacionamento com o Senhor através de Cristo Jesus. Ao final de uma vida inteira dedicada às vezes a muito trabalho, não resta nada a alguém para reconhecer que tudo é vaidade, que tudo é passageiro, é inútil e não satisfaz o maior desejo do seu coração. Por fim, irmãos, concluindo esta mensagem, nós podemos perceber que essas três características, esses três aspectos mencionados por Salomão, apresentados como vaidade, como algo inútil, como algo breve, estão relacionados entre si. Com relação à sabedoria, muitas pessoas buscam arduamente os estudos, as suas carreiras acadêmicas, pensando numa melhor estruturação profissional, pensando num crescimento dentro da sua área profissional. Como consequência, para adquirir mais dinheiro, uma situação melhor financeiramente, porque o seu coração está nos bens materiais. E essas três coisas cíclicas mencionadas, a sabedoria, o trabalho e os bens materiais, todas elas se limitam a este mundo. Todas elas são nada mais do que vaidade. Quando nós colocamos o nosso coração em qualquer uma dessas coisas, nos bens materiais, na sabedoria ou no nosso campo profissional, quando qualquer desses aspectos ruir, se acabar,
a alegria do nosso coração também se vai juntamente com eles. Portanto, meus irmãos, nós somos convidados pela palavra de Deus a retirarmos os nossos olhos daquilo que é material e colocarmos nas promessas eternas vindas através do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em momento nenhum nos incentiva a não adquirirmos bens materiais, a não constituirmos as nossas famílias. Ela não nos incentiva a deixarmos de estudar, a sermos estultos. Ela não nos incentiva ao relaxo no trabalho. Ela não nos incentiva a deixarmos de procurar um crescimento na carreira profissional. Mas a palavra de Deus quer abrir os nossos olhos para percebermos que essas coisas não satisfazem o vazio do nosso coração, que só pode ser preenchido pela pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, pelas promessas eternas de Deus, garantidas por Jesus e seladas no Espírito Santo. Somente isso é permanente, não é vaidade. Portanto, irmãos, como vocês têm vivido as suas vidas? A que vocês mais têm se dedicado? O que é suficiente para vocês? O que satisfaz o seu coração? Parem nesse momento e reflita sobre essas questões. Lembre-se de que, por mais ou menos que você tenha nessa vida, por mais sábio ou menos sábio que você seja, por mais satisfeito ou insatisfeito que você esteja no seu trabalho, tudo isso é apenas parte breve da sua história. A alma do ser humano é imortal. E onde é que essa alma passará a sua eternidade? O que tem sido mais importante, precioso, caro para você nesse mundo? Não permita que a sua satisfação se limite a qualquer coisa material. Não permita que a razão da sua felicidade, não permita que aquilo que faça você dizer, agora eu estou me sentindo bem, agora eu estou me sentindo satisfeito. Não permita que essas coisas sejam materiais. Mas busque a sua plena satisfação na pessoa de Jesus Cristo, no seu relacionamento com Ele. As outras coisas que vierem são lucro. A palavra do Senhor Jesus mesmo nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Elas são como se fossem coadjuvantes. Elas são secundárias na nossa vida. Porque o mais importante é o nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Busque a presença de Cristo. Busque a sabedoria do alto pela palavra do Senhor. Busque o labor do Evangelho. Anunciar as boas novas do Evangelho. E coloque a esperança do seu coração na eternidade com Cristo Jesus. Que nada substitua esse desejo no seu coração. Que nada mais seja o alvo da sua busca. Que não seja a presença do Senhor Jesus Cristo, o relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe e nos leve ao pleno conhecimento do que realmente nós vivemos e para que nós estamos nesse mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por mais uma vez trazer a Tua palavra ao nosso coração. Obrigado por nos ensinar de maneira tão profunda as verdades dos mistérios do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos concede a sabedoria do alto, levando-nos a olhar para Cristo Jesus e dando-nos essa perspectiva de que, apesar de um mundo finito, limitado em que nós vivemos, existem promessas muito maiores e plenas para as nossas vidas que nós temos no Senhor. Dá-nos, ó Deus, a Tua direção, a Tua graça,
dá-nos as bênçãos que vêm do Senhor Jesus e ajuda-nos a não colocarmos o nosso tesouro nas coisas desse mundo, mas sim na eternidade que nós esperamos e aguardamos para desfrutar na presença do Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus, para buscar a tua igreja e dobra os nossos joelhos, quebranta os nossos corações, para que possamos viver plenamente na presença do Senhor, hoje e para todo sempre. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso intercessor e o nosso Redentor. Amém. E assim, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e que a comunhão e a paz do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos vós e estejam convosco, hoje e para todo sempre. Amém.